R$ 1 milhão por ano, todo ano, desde 2016, trabalhando com robôs. Isso mesmo, 2016, 17, 18, 19 e 20. E agora em 2021, com certeza eu vou conseguir também. Eu tenho uma máquina de fazer dinheiro na minha mochila e vou te mostrar como você também pode ter a sua. Quer saber como? Clica no link aqui embaixo desse vídeo e vem comigo. Cara, você quer aprender como que eu faço para ter esses resultados aqui, ó, trabalhando pela internet? Mais de 180 mil disponível usando robôs da maneira correta. E com isso, eu consigo viver viajando e conhecer os melhores hotéis do mundo. Dá uma olhada nesse aqui, ó. E eu tenho certeza que você também pode fazer isso. Clica no link aqui embaixo e vem comigo. Dar a bola no pé, vão dar o chubico para cima. Esses vão ter menos espaço no futebol e jogar em times menores. Pois é, meus amigos, eu quero apresentar uma outra tela para vocês agora a respeito do Mancini e do time do Corinthians. O Corinthians foi eliminado na Sul-Americana e agora no Campeonato Paulista perdendo para o Palmeiras. Eu fico imaginando o seguinte, viu, para jogar para vocês. Se por acaso o Corinthians tivesse passado pelo Palmeiras, aí o Mancini, ele continuaria servindo, né, para o comando do Corinthians? Números de Wagner Mancini: 45 jogos, 20 vitórias, 13 empates, 12 derrotas, um aproveitamento de 54,1%. Quero só acrescentar aqui que ele foi contratado ano passado. Temia-se o rebaixamento no Campeonato Brasileiro e ele evitou esse rebaixamento junto com o elenco que teve à disposição. Em média aqui, olha, os gols 57 e sofridos 46. Um Zelt, fim da linha para Mancini no comando do Corinthians. É até curioso, né, Preto? Porque o problema do Mancini no Corinthians nunca foram fundamentalmente os resultados. Foi o jogo que se cobra dele e que ninguém tem muita certeza de que esse time possa entregar um pouco mais. Eu acho até que dá para tirar um pouco mais, mas é aquela melhora relativa. O Corinthians já começou uma temporada pensando que técnico era tudo e deu um passo atrás, inclusive na carreira do próprio técnico, né, que era o Thiago Nunes. Não se faz mágica em futebol. Eu até gostaria de tomar emprestada uma metáfora do nosso Bira Leal, que o Bira sempre fala que é como queda de avião, né? Que a gente procura uma causa e as causas são muitas. O Mancini, ou o técnico de plantão, qualquer que seja, pode até ser uma das causas dos problemas do Corinthians, mas não é a única e fatalmente não é a principal. O Calçade começou a noite falando da dívida, e é verdade. A gente pode falar da qualidade relativa dos jogadores, e é verdade. Eu não acho esse elenco propriamente ruim, mas ele é mal distribuído desde a sua formação. Assim como você pode dizer que o Corinthians tem uma defesa experiente, um lateral da seleção brasileira, um goleiro histórico, você pode também dizer que não tem um jogador de lado que seja absolutamente confiável. Que não tem um centroavante que não morra de fome do jeito que o time está jogando, que não tem um jogador criativo, fica há um ano patinando ou com o Luan, eventualmente com o Casares, à procura de coisas fundamentais para um time jogar atualmente, né? A gente acabou de falar sobre o que é o futebol atual. O futebol atual pede tudo isso que o atual elenco do Corinthians não tem. Então, para mim, o Mancini esbarrou em duas limitações. Nas limitações do elenco e nas limitações dele próprio como técnico, porque ele tem esse seu quinhão. O avião não caiu por causa só do Mancini, mas caiu também por causa de alguns vacilos, de algumas hesitações, inclusive até a última partida, né, a partida de hoje, os corintianos que esperassem por um milagre, porque fazer uma boa partida e vencer o Palmeiras, do jeito que os dois times estão, seria algo próximo de um milagre ou de uma superação, que de vez em quando aí aparece na história dos clubes de futebol e mais precisamente na do Corinthians aparece muitas vezes, mas isso passaria por algumas decisões que eu acho que para o jogo de hoje foram erradas. Ele tinha que ter começado com o Mosquito, que é o único jogador que faz cócegas no adversário. Preferiu se despedir com um último desses enganos, né? Então foi uma sucessão de enganos. A gente fala que futebol é resultado, mas no caso do Mancini não foram propriamente os resultados que o derrubaram, à exceção desses últimos. Foi a falta de um futebol, pelo menos aceitável.
Então, você falou que as causas são várias para a má fase, para o mau momento do Corinthians, e eu estou de acordo. Agora, acho que também são várias as causas para a demissão do Mancini, né? E me desculpa se eu repetir alguma coisa que você disse, porque eu continuo ouvindo uns 40%, como disse o Prieto. Mas acho que o jogo de hoje, pelo resultado, pelo 2-0, por si só, se fosse só isso, não seria suficiente para derrubar o Mancini, embora o placar pudesse ter sido... mais pelo como, não pelo que. Não, então, mas é que eu não acho nem que foi só esse jogo, né? Porque pelo como, de fato, poderia ter sido 4, né? E aí a gente sabe que num Palmeiras e Corinthians isso sempre tem a capacidade de derrubar técnico. Mas é que eu acho que vai além. Seria o segundo 0-4 dele, né, Jean? Então, ele já tomou também, mas acho que tem a questão. O jogo contra o Peñarol é o que a gente falava no meio de semana. Ele estava ali na gaveta, porque foi um jogo com tantos erros, né, com tantas escolhas equivocadas, e foi uma atuação tão ruim em que o Corinthians poderia também ter perdido demais, que ela estava guardada ali, né? Então, você junta como foi o jogo contra o Palmeiras, e o placar poderia ter sido maior. Você pega a partida contra o Peñarol, e para mim, principalmente, você pega o histórico do Wagner Mancini como técnico. Está longe de ser um mau técnico, um dos piores técnicos do Brasil, mas ele está longe também de ter sido colocado em algum momento na prateleira número 1, na primeira ou na segunda prateleira. E aí eu acho que a partir disso, você já vê com certa desconfiança a possibilidade de evolução do trabalho. Talvez muita gente visse, inclusive nesses últimos jogos em que o Corinthians melhorou com os 3 zagueiros, talvez muita gente visse ali o limite em que um time dirigido pelo Wagner Mancini pudesse chegar. E eu não sei se seria assim ou não, até porque acho que essa mudança ela é muito recente para a gente dizer que o time não evoluiria mais. Só que eu acho que na hora que você resolve demitir, você está levando em consideração também o fato de que o Mancini nunca foi, um técnico como o Cuca, por exemplo. Porque é bom lembrar, tinha gente que queria demitir o Cuca depois de 10 jogos no comando do Atlético, e agora o Atlético caminha para uma classificação tranquila aí na Libertadores. Então, eu acho que o histórico do técnico e o olhar sobre o potencial que ele tem acaba também fazendo parte muito importante nessa tomada de decisão. E agora, o que o Corinthians não pode fazer é achar que por ser um elenco, se o Corinthians considera que é um elenco limitado, trazer um treinador que é compatível com os limites do elenco, não vai sair do lugar. Então, assim, o Corinthians está numa situação muito complicada. Mas, por outro lado, vai ser a escolha do Corinthians, ou as tentativas do Corinthians, vão mostrar para a gente qual é o campo de ação da nova diretoria, até onde ela enxerga. O Corinthians tem problemas no elenco, e problemas que não serão resolvidos. Só para te provocar, Calçade, tem gente falando em Renato Gaúcho. Não, mas aí a gente está meio por fora do futebol. Eu acho o seguinte, Renato sai do Grêmio, cara que ganha uma fortuna por mês, e ele pedia jogador no Grêmio. No Grêmio ele pedia jogador. Aí ele vai chegar no Corinthians, o Corinthians não tem esse dinheiro para pagar. Primeiro morar em São Paulo. Né? Aí já é um fator também que atrapalha um pouco. Ainda mais no inverno, é uma garoa e um frio. Ele está acostumado lá em Porto Alegre, vai ver aqui. Mas ele não vai ter jogador, e a grana também não vai ser essa. E ele saiu do Grêmio, apesar de ter saído, o Grêmio entrar num acordo, ele não saiu pequeno, ele saiu grande. Então você vai fazer o quê? O Thiago Nunes, que saiu do Corinthians, ele ficou um tempão fora. E ele certamente deixou muitas propostas de lado. Quando pintou o Grêmio, ele estava pronto para abraçá-la. E abraçou. O Thiago Nunes fez uma troca perfeita. Embora tenha saído bem, né, machucado do Corinthians. Se o Renato vier para o Corinthians, sabe que ele não vai poder fazer grande coisa. Então, não acho que é o caminho do Renato. O Corinthians teria que pegar um treinador. Não sei se esse treinador existe no mercado brasileiro, eu não vejo. Que tenha, assim, consiga criar... Caras assim como... É difícil falar no dia de hoje, né? O dia de hoje não é o melhor dia. Mas o Miguel Ángel Ramírez é um desses caras. Abel Ferreira, que estava no time grego. Entendeu? Você tem treinadores muito bons, já tem times menores. Que enxerguem num clube grande do Brasil uma possibilidade de dar um passo na carreira adiante.
mas precisa falar tudinho para ele, que não tem dinheiro e os jogadores são esses daí. Você Abriu o topa? jogo. Abrir o jogo. Se o cara topar, eu vejo que é uma saída, mas não é uma certeza. Mas eu acho que dá discussão, hein, Calçade? Eu acho Aprietou, que dá assim, discussão. da minha maneira de ver, quando o Corinthians demitiu, eu comecei a pensar nos técnicos brasileiros, e a não ser que o Corinthians tire algum jovem e tenha muita paciência, e você sabe que jovem brasileiro já vem, digamos, sob um olhar muito desconfiado da torcida, quer dizer, com meio pé fora do clube quando chegou, eu acho que o Corinthians tem que olhar para fora. Só falar rapidamente sobre o Mancini, eu acho que o trabalho do Mancini foi um trabalho médio e insuficiente, mediano e insuficiente. Não posso dizer que foi ruim, não posso dizer que foi bom, fica ali no meio do caminho. Acho que ele achou o caminho com esse sistema novo, mas hoje tem equívocos claros, por exemplo, a compreensão entre os 3 zagueiros, a escalação do Mandaca na direita, né? Podia ter colocado o Mosquito. O Corinthians ia ganhar se o Mosquito entrar na direita? Acho que não ia ganhar, ia perder do mesmo jeito. De qualquer forma, as coisas funcionam melhores e essa coisa que ele tem com o Otero, eu não consigo entender. E eu gosto de jogador coletivo, jogador funcional, jogador que faz papel tático, mesmo que não funcione tanto com a bola, e eu não vejo nada disso tão claramente assim no futebol do Otero. A insistência com o Cauê, mesmo tendo que desenvolver jogadores, eu acho que também está um pouco exagerada, porque ele não está entregando nada, e ele tem um outro centroavante ali mais rodado que nesse sistema não atuou ainda e precisava ser testado. Hoje, por exemplo, no segundo tempo, quando ele deixa o Luan como jogador mais avançado, como centroavante, quando ele faz a mexida, era óbvio que o Luan ia ser engolido pelo trio de zaga do Palmeiras, pelos volantes. O Luan é um cara que precisa ter um centroavante chamando a atenção, que apare a bola para ele chegar de frente finalizando, alguém mais próximo para ele tabelar, para ele se associar o tempo inteiro. Então ele já não tinha na direita ninguém para se associar, no momento que ele botou o Otero de ala. Quer dizer, são coisas assim de quem acha o caminho, mas pelo jeito não sabe caminhar por ele, né, como precisava agora. Eu vou fazer uma maldade com você. Claro, pode fazer. Se é aniversário, você está liberado. Obrigado. Não, que você falou essa coisa que o Mancini tem com o Otero, eu não entendo. Eu não entendo também, mas não entendo essa coisa que você tem com o Otero, porque parece que o Corinthians tem no banco também o Arrascaeta, o Rafael Veiga, o Benítez. Eu acho que assim, eu entendo. Mas o Mosquito colocou ele para jogar no ataque. Então, mas o Mosquito... A gente falou depois do jogo contra o Peñarol que o Mosquito seria uma ótima alternativa, e eu acho que seria mesmo, para jogar na ala ali, para ser o substituto do Fagner. E mesmo na hora que ele entrou, eu concordo, eu tô brincando com você. Claro. Porque você fala muito do Otero sempre e tudo mais. É porque eu não entendo. Tá longe de ser o maior problema do Corinthians a escalação do Otero. É isso que eu quero dizer. Só porque o Otero jogou muitas vezes como segundo. Ele jogou muitas vezes como quase o atacante ou meia próximo do centroavante. Então tinha o Luan, o Otero e o Cauê. Né, o Cauê, desculpa. Aí eu preferia ver o Luan, o Mosquito e o Cauê ou o Jô. Aí questão do Jô, Cauê, não sei qual que pode entregar, eu não tenho certeza absoluta. Mas o Mosquito, jogando mais avançado, eu tenho certeza que ele vai entregar mais que o Otero. Vai transformar o Corinthians no time que precisa ser? Não vai. É que eu não podia perder a piada, melhor. Desculpa. Ele O sempre Otero é o entra melhor. anti-Sara. Esse é o João Pedro, o maior especialista do Brasil em geração de renda na internet e o único que já transformou a vida de mais de 30 mil alunos. Encare uma realidade. Para a crise não te derrubar, você precisa ganhar mais dinheiro. Conheça o passo a passo simples e garantido para faturar online pelo menos de 100 a 500 reais por dia, de forma quase automática. Clique agora no link na descrição do vídeo para transformar a sua vida e começar a lucrar hoje mesmo.